Será que você tem comportamentos no amor adultos ou comportamentos infantis? Como é que é a sua capacidade de se relacionar? Você se relaciona no mundo como adulto ou você se relaciona como criança? E por quê? Qual é a necessidade de amadurecer as nossas emoções? Você sabe qual é a necessidade? Eu costumo dizer algo muito simples. Quando nós estamos convivendo com uma criança, é bonito o que ela traz. Por que é bonito? Porque a criança ela é ingênua, a criança ela é livre, a criança ela é infantil e é bonito essa infantilidade da criança. É compreensível essa infantilidade. Mas quando nós nos tornamos adultos, um adulto infantil não é uma criança. É um adulto infantilizado. E muitas vezes é confuso uma relação prosperar quando um está buscando o amadurecimento e o outro ainda está na infância, no jardim de infância. É muito complicado uma relação prosperar dessa maneira. E vai exigir muito mais paciência, muito mais amorosidade, muito mais compreensão. Então hoje eu quero falar um pouco das nossas experiências, das nossas impressões, dos nossos registros infantis, começando na gestação. Mas como assim? O que isso tem a ver? O que tem a ver a minha gestação com a forma como eu me relaciono, convivo e amo no mundo? A nossa primeira casa, a nossa primeira morada é no útero da mamãe. A primeira vez que nós entramos no planeta Terra, nós entramos através dessa experiência, desse campo de experiência e de possibilidade chamado mãe. Por isso, a mãe não é a mãe que simplesmente nós convivemos, a mãe que nós concordamos em amar ou não amar. Eu estou falando aqui de uma mãe biológica. E a nossa mãe biológica, essa mulher que nos fornece o ventre sagrado para virmos ao planeta Terra, nós estamos muito mais conectados às emoções dela do que nós podemos imaginar. A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós amamos, a forma como nós nos entregamos, tem a ver com a nossa experiência na primeira morada, no útero da mamãe. Essa experiência nós chamamos de inconsciente pessoal. É a formação do nosso inconsciente pessoal. Quando nós entramos no útero da mamãe, ali existe uma memória. Nós temos muitas técnicas, inclusive a respiração holotrópica, que a pessoa volta na sensação do óvulo sendo fecundado. Nós temos impressões, existem ali material que fica registrado e que nós carregamos, não com a nossa consciência, com a nossa lógica, mas fica armazenado numa memória que nós chamamos de inconsciente. Então, desde o momento que há a concepção, o útero, e nós vamos para o útero da mamãe através da concepção, é tão interessante que quando nós iniciamos o processo da gestação, todos nós, até as 12 semanas, não existe cordão umbilical. O cordão umbilical ele é formado depois. E eu costumo dizer que nós ficamos ali na mucosa uterina, absorvendo tudo desse campo de possibilidade. Nós absorvemos todos os sentimentos, existe uma estreita comunicação do feto com as emoções da mamãe. E depois, eis que surge algo maravilhoso que vai nos nutrir, que é o cordão umbilical. O cordão é formado. E esse cordão é uma espécie de vínculo mágico com a mamãe. A primeira fase da experiência intrauterina, que são
as etapas perinatais, desde quando eu sou concebido até o momento em que começam as contrações, é a fase amniótica, é a fase do paraíso. A criança está ali vivendo e sendo preenchido em tudo. É quando nós vivemos a união plena. A completude vem dessa experiência. Nunca fomos tão inteiros. Nunca nos sentimos tão plenos. Eu me senti assim, você se sentiu assim, o resto da humanidade. Independente se você ama ou não a sua mãe. Quando nos ligamos nessa experiência, o cordão nos garante tudo. Por isso essa fase da gestação é a fase do paraíso. E muitos psicanalistas dizem que nós passamos uma vida tentando voltar para esse lugar. Porque esse lugar nós tínhamos temperatura, alimento, nós tínhamos tudo para a nossa sobrevivência, para garantir a nossa sobrevivência. Por outro lado, se eu encontrei, situações psicotraumatizantes uterinas, seja por questões biológicas, seja por questões mecânicas, seja porque o feto recebia a gama de informação, inclusive de rejeição dessa mãe, a mãe por alguma questão não estava disponível para essa gestação, por exemplo, a mãe teve um descolamento de placenta, a mãe teve um início de gestação confuso, a mãe não estava pronta naquele momento para ser mãe, não queria aquela gestação. É como se a criança ela tivesse isso com muita clareza dentro dela, porque ela está conectada aos sentimentos da mãe pelo cordão umbilical. A experiência do líquido amniótico, essa fase do desenvolvimento, faz com que a criança fique vinculado. Mas se é um ambiente nocivo, se é um ambiente confuso para o feto, se a mãe fuma, se ela usa drogas, se ela não deseja essa gravidez, se ela é uma pessoa explosiva, nervosa, neurótica, se ela tem alguma limitação fisiológica, o feto também vai sentir, o bebê também vai sentir nessa fase tudo que vem da gestação, na relação da mãe com o bebê, na relação da mãe com o mundo. Os olhos do feto é a mãe. Se a mãe olha para a vida com positividade, com alegria, essa criança vai receber isso. Mas, por um outro lado, se a mãe é uma pessoa negativa, a criança também vai introjetar isso. O feto, ele não consegue fazer essa separação. Então, ele aceita tudo da mãe, porque ele precisa dessa mãe para a sobrevivência dele. E ele não consegue fazer essa separação. Então, muitos traumas que nós carregamos vêm dessa fase. Tem momentos na nossa vida que nos remete a essa experiência. Nós temos gatilhos que nos leva de volta para essa experiência. Mas como assim? Uma fase em que eu não me recordo de nada? Não é porque nós não temos recordação, não é porque nós não temos memória que nós não temos registros. E esses registros, eles fazem parte dessa fase, dessa experiência. Porém, fica armazenado no nosso inconsciente. E quando nós encontramos situações parecidas, nós temos sintomas, comportamentos, pressentimentos. Parece que algo dentro da gente avisa que essa experiência não é boa. Mas também somos muitas vezes movidos, eu escolho, você escolhe, muitas coisas, muitas experiências, muitas situações, muitos fatos, frutos desse momento. Então, por exemplo, uma criança, um feto que não se sentiu o amor da mãe, não sentiu que fazia parte, não sentiu que a mãe estava disponível para ele. Ele pode crescer e desenvolver sentimentos paranoicos. Muitas pessoas sentem
medo de serem envenenadas, pessoas com muita dificuldade com o alimento, pessoas que pensam, separa tudo o que vai comer, que tem medo daquela comida estar estragada, envenenada. É uma memória inconsciente que pode estar vindo fruto dessa experiência, dessa primeira matriz que nós chamamos uterina. Pessoas que não se sentiram acolhidas nesse ventre, elas podem desenvolver uma apatia pela vida. É como se a vida não tivesse sentido. É como se ela não vibrasse. Tá tudo certo para ela, tanto faz como tanto fez. Pessoas que não expressam os sentimentos. São pessoas que mais esquizoides, como nós diríamos. Pessoas mais fechadas no seu próprio mundo. E podem, inclusive, né, em consequência disso, dessas experiências intrauterinas, desenvolverem uma esquizofrenia. As psicoses também têm a ver com esse momento da gestação. O tanto que é importante a gente se sentir amado desde o primeiro contato no ventre materno. Mas toda mãe é falha, toda mãe tem seus próprios sentimentos. Nem toda mãe está disponível, está tudo certo também, não é com esse julgamento. Porque quando uma mulher engravida, ela também ativa memórias do feto que um dia ela foi, da criança que um dia ela foi, da própria experiência da mãe na gestação. Olha quanta coisa. Eu falo que existe um limite, né, entre o nosso inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo e o inconsciente transpessoal. Olha quanta coisa. Formatando, moldando a nossa maneira de se relacionar, a nossa maneira de se entregar, a sua maneira de amar. Olha que interessante. E aí, quando começam as contrações, as primeiras contrações, até o útero se dilatar, é como se o feto sentisse: eu estou no inferno sem saída. Eu estou no inferno sem saída. E ele entra no caos total. Somos nós. Foi eu, você e qualquer outro ser humano que teve que tomar uma belíssima decisão de cair fora da mamãe, de sair da mamãe, pela nossa própria sobrevivência. Então, se antes, até as contrações, nós vivíamos no mundo aquático, nós vivíamos no mundo das emoções da mamãe, nós vivíamos o princípio da completude, da unidade total. Quando a bolsa se rompe, começam as contrações, é como se o paraíso se tornasse um grande inferno. E é o que nós chamamos, né, nessa etapa perinatal, do inferno sem saída. E muitas claustrofobias, muitos medos, medo de ir para a vida, medo de se esforçar, medo de não conseguir. Muitos medos inconscientes vêm desse momento da sua existência, quando você precisou tomar a grande decisão na sua vida. E a decisão que foi você que tomou: eu preciso sair da mamãe. É como se aquele organismo, aquele corpo biológico que te preservou, de repente te reconhecesse como algo nocivo. Você precisa sair. Não pode mais ficar. É um hospedeiro que entrou aqui e só agora nós identificamos. Então, ao final da gestação, todo ser humano passa por isso. É o momento que precisamos nos esforçar, precisamos encontrar a saída, né? E muitas literaturas trazem essa experiência do rompimento da bolsa até a expulsão, a dilatação do útero, como a noite escura da alma. Muitos processos iniciáticos
Vivências iniciáticas, transpessoais mostram esse momento, né, que é um momento de muito esforço. E quando a criança é retirada, se ela passou por muita anestesia, sentiu muito o efeito da anestesia, um dos sintomas é assim: eu não tenho que lutar pela minha vida. Eu não tenho que fazer esforço. Para que eu vou fazer esforço? Quando algo começa a ficar ruim, alguém vai e me salva, né? Tudo isso vai construindo o nosso inconsciente, a nossa estrutura psíquica e vai interferindo na nossa forma de se relacionar com o mundo, com o outro, com as minhas emoções. Então, quando o canal uterino, né, dá passagem, quando a criança vê a luz no fim do túnel, o momento do nascimento propriamente dito, é o momento do maior esforço. Ali tem a temperatura corporal do feto abaixa, do bebê abaixa, a circulação sanguínea fica comprometida. Não é só a mãe que sente dor, a criança, o bebê também está sentindo dor. Nascer é dolorido, vir ao mundo é dolorido. Graças a Deus que nós romantizamos quando pegamos aquele bebezinho nos braços, a gente ama tanto, a gente reconta essa história com a capacidade de amar. Mas para o bebê é o momento da expulsão, é o momento em que ele passa pelo canal vaginal da mamãe e ali ele entra em contato com secreções, com sangue, com o muco vaginal. Muitas vezes a mamãe faz xixi, defeca, né? E quando o adulto cresce e ele fica traumatizado, às vezes o cordão umbilical enrola, o bebê está sentado. Esse momento, que é a terceira etapa, a etapa da expulsão, é uma das questões que fixa o ser humano e que cria no mundo adulto algumas perversões, tem a ver com abusos sexuais, sexualidade distorcida, pessoas que gostam muito de uma sexualidade mais suja, impura, onde precisa defecar, onde precisa urinar no outro. Muitos assassinos, muitas pessoas, muitos serial killer que matam as mulheres, eles estão naquele momento reproduzindo a dor do nascimento, não é? Então, olha quanta informação eu estou trazendo de um momento que todo mundo vive, todo mundo passa. Só que essa compreensão pode nos fazer ressignificar e voltar as informações, impressões, memórias da nossa criança, da criancinha que um dia nós fomos. Então, por exemplo, quando eu pego uma pessoa que não confia em ninguém, que não se sente amada, uma pessoa que se sente rejeitada, uma das primeiras coisas que eu digo para ela: vá fazer natação. A doutora ficou maluca. Por que natação? Porque a água representa aquela fase. Vá nadar, se você gosta do mar, vá nadar no mar. Nadar no lago é maravilhoso, principalmente lago com águas mais claras. Isso dá segurança. Isso trabalha essa memória, esse imprinting que fica, né, num nível muito inconsciente. Muitas vezes na constelação eu volto nessa fase, na fase ainda que tinha líquido, na fase aquática. Eu constelo esse momento, os sentimentos da mãe, como esse feto sentiu essa mãe de fato. E aí ele vai ficando um pouco mais liberado, mais livre na sua capacidade de amar. Porque toda pessoa que rejeita, ela tem medo de ser rejeitada. Toda pessoa que se sentiu rejeitada lá no ventre da mãe é a primeira que cai fora numa relação. Porque essa memória está dentro dela. Foi gerada, concebida com ela. Então ela abandona porque ela tem isso atuando fortemente dentro dela. Essa memória psíquica, emocional, biológica de quando ela estava no ventre materno. Quando eu não me entrego é porque eu tenho medo de não ser objeto de amor, de agradar.
E isso tá lá nesse momento. Então, para essas pessoas que têm muita dificuldade com a entrega, eu brinco, vai saltar de bungee jump, vá nadar, vá se entregar, vá fazer algo em que você precisa se jogar no mundo. Experimentar mergulhar, sentir a água lavando. Peça, inclusive, para que nesse momento do seu mergulho, o seu inconsciente também libere tudo isso. É importante essa consciência. Para as pessoas que ficam muito presas, né, no inferno sem saída. Porque quando o canal já está se abrindo, é o inferno com saída. Mas na fase do inferno sem saída, as pessoas ficam muito controladoras. As pessoas ficam muito no medo. Pessoas que têm dificuldade para voar, pessoas que não dirigem, estão aí nessa fase muitas vezes, querendo ter controle. Tudo aquilo que me tira os pés do chão, me deixa sem controle. Muitas pessoas que têm medo de enlouquecer estão fixadas nessa fase do nascimento. Olha quanta complexidade. Então, voltar para esse renascimento, você deitar, experimentar a vida entrando em você, é importante. Fazer você esse próprio útero. E entender que a sua mãe, ela ofertou tudo do jeito que ela podia. Foi como foi. Essa experiência, ela é bonita do jeito que foi. Não importa se o cordãozinho estava enrolado, não importa nada disso. E quando a gente encontra a saída, o inferno com saída, olha que lindo, é o arquétipo na nossa vida da morte e do renascimento. É fênix surgindo na nossa vida. São aquelas pessoas que sabem que não importa o quanto aperto ela passa, o quanto é difícil a vida dela, mas que ela vai renascer, que tem sempre uma luzinha no final do túnel. São as pessoas abertas, são as pessoas corajosas, que não têm medo, que enfrentam a vida, né? Olha que lindo! Isso também tem a ver com a nossa maneira, com a nossa forma, que nós enfrentamos a vida. O primeiro ar, a primeira respiração, indivíduo, agora eu posso fazer a minha vida. Olha que coisa linda! Então, morte, renascimento, transformação, fênix, né? E as pessoas que ficaram presas, que tiveram muita dificuldade, que ficaram ali com o cordãozinho, muitas vezes elas têm síndrome do pânico, né? Então é voltar e fazer esse renascimento, respirar, perder o controle um pouquinho, né? Entender que a vida não é só dor, a vida também é prazer. E o relacionamento, ele tá aí para isso, para servir a nossa pulsão de vida ao prazer, ao gozo, à completude. Quando amamos, voltamos para esse momento de completude. Mas para deixar o outro entrar, nós precisamos tirar todas essas impressões e essas memórias. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho, depois do nascimento, o que acontece na nossa primeira infância e como é que nós formamos os traumas e como é que nós reagimos aos traumas no mundo adulto, ok? Muito obrigada!